Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Lá na segunda-feira, a gente falou sobre funções diferenciáveis. Então, assim, ficou bem naquela parte teórica. O que é uma função diferenciável? Toda função diferenciável é derivável. Toda função diferenciável é contínua. Uma função de classe C1 implica que é diferenciável. Então, ficou naquela parte, assim, bem teórica, de teoremas. Hoje eu vou trazer uma aplicação para vocês dessa parte de diferenciabilidade. Então, vou começar aqui no quadro, porque a gente vai começar falando sobre aproximação linear, que é a segunda parte da aula passada, né? Bom, primeiro eu queria lembrar com vocês o que é uma função diferenciável. Então, função diferenciável é aquela função que satisfaz aquela igualdade para uma função resto, e aí todo o resto você já sabe. Então, o que é? É isso aqui, ó. F de A mais H, B mais K, igual a F de AB, mais derivada parcial de F em relação a X, aplicado em AB, vezes H, mais derivada parcial de F em relação a Y, aplicado em AB, vezes K, mais uma função resto. Aí, só lembrando que esse AB é um ponto no meu domínio da função. Olha só, gente. O meu objetivo agora é encontrar uma função que seja uma aproximação para a minha função original, para a minha função f. E para isso, eu vou usar essa definição aqui, de diferenciabilidade. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou mudar aqui as variáveis. Inclusive, essa mudança que eu vou fazer, eu fiz na aula passada também. Eu vou chamar A mais H de X. E vou chamar B mais K de Y. Aí vou escrever aqui no cantinho. Então, eu estou chamando X de A mais H. Estou chamando Y de B mais K. Sabendo disso, como é que vai ficar agora a minha expressão? Vai ser F de XY igual a F de AB, mais derivada em relação a X aplicada em AB. Aí aqui vai ter uma diferença, ó. Eu não vou escrever H, eu vou escrever aqui, ó, X menos A, que é quando eu isolo o meu H. Então aqui, em vez de eu escrever H, eu vou escrever X menos A, mais derivada parcial de F em relação a Y aplicado no ponto AB, vezes K. Quem é o K? Y menos B. Então aqui vai ficar Y menos B. Mais a minha função resto. Aí, aqui eu vou mudar também. Quem é o meu H? O meu H é X menos A. Então vai ficar X menos A. E aqui vai ficar Y menos B. Claro que A e B são constantes. Aqui não ficou muito bonito, mas vou deixar assim. Está aqui. Aí, olha só. Agora que eu fiz essa mudança de variáveis, perceba que daqui até aqui, então, ó, ignora todo o resto. Olha só para cá. Tudo isso aqui. Olha para isso aqui, isso daqui e esse pedaço aqui. Gente, isso daqui tem alguma variável aqui ou é só constante aqui? O que vocês acham? É só constante, né? Porque A e B é constante. F aplicado em AB, isso aqui é uma constante. Isso daqui é uma constante ou uma variável? É uma constante também, sabe por quê? É a derivada parcial, tudo bem. Mas é a derivada parcial aplicada em AB. Então, quando você aplica em um ponto AB específico, isso vai virar uma constante, vai virar um número. Então, isso aqui também é um número. Aqui é a mesma coisa, ó, derivada parcial de F em relação a Y, aplicado no ponto, também é um número. Então, daqui para cá, quais são as variáveis que aparecem? A variável A ou não? A é constante.
A é constante, né? B é variável ou constante? Constante também. Então, daqui para cá, quais são as únicas variáveis que aparecem, gente? X e Y, só isso. Então, eu vou chamar tudo isso daqui de uma única função. Vou chamar de uma função L. Então, tudo isso daqui eu vou chamar de função L. Essa função L, ela só depende de X e só depende de Y. Então, como é que vai ficar a minha igualdade? Vai ficar F de XY igual a L mais a minha função resto. Ok. Lembrando que essa função L é tudo isso daqui. Então, se você reparar aqui, gente, olha só. Eu estou dizendo que a minha função é igual a essa função aqui, que eu estou chamando de função L, mais um resto. Se eu quiser, eu posso tirar o resto daqui. Só que se eu tirar esse resto, a igualdade vai permanecer? Sim ou não? Não. Mas eu posso dizer, pelo menos, que se eu tirar o resto, eu perco a igualdade. Mas eu vou ter uma aproximação? Sim. Então é isso que eu vou fazer. Então, ó, vou tirar o resto. E isso aqui está me dizendo, então, que f de xy pode ser aproximado por essa função L de xy. Ou seja, se você tem uma função f que é diferenciável, você não vai ter nenhum problema em calcular essa nova função aqui que eu chamei de L. Porque quem é a minha função L? É isso daqui. F de AB mais isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui. Tá? Vou até escrever aqui do lado. Então, ó, quem é a minha função L? Se eu pedir para você na prova assim, te dei uma função f, calcule a função L. Aí quem é a minha função L? L de xy é essa expressão, é f de AB mais a derivada em relação a x aplicada em AB vezes x menos a mais derivada de f em relação a y aplicada em AB vezes y menos b. Tudo bem, gente? Aí tá. Essa função L aqui que vocês estão vendo, eu escolhi propositalmente a letra L. Por quê? L vem de linear. Por que linear? Porque se você reparar, essa função aqui, ela é uma, assim, eu ia falar uma reta, mas não é bem uma reta, né? Ainda vou entrar em detalhes com vocês. Mas essa função aqui é uma função linear. Por que uma função linear? O que é uma função linear? Uma função linear é um polinômio de grau 1. Isso aqui, se você reparar, é um polinômio. Por quê? Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, aí aqui só tem o x, aí aqui constante, constante aqui o a, aqui constante b e aqui tem o y. Então, se você reparar, isso daqui é um polinômio. Se eu trocar isso aqui por números, no final isso aqui vai ficar, sei lá, 2x mais 3y menos 5. Então, isso caracteriza uma função linear. Isso não é uma função cosseno, não é uma função log natural, nada disso. É uma função linear. Então, por isso que toda vez que eu te dou uma função e tu escreve para mim essa função L aqui, isso aqui eu vou chamar de linearização. Tá? Linearização. E você consegue fazer uma aproximação de f por meio dessa linearização. Toda vez que você aproxima f conforme essa função aqui linear, nós chamamos isso de aproximação linear. Mas aí você poderia me perguntar, professor, mas o que me garante que isso é uma boa aproximação? Porque assim, a aproximação você pode aproximar de vários jeitos, né? Alguns jeitos bons, outros bem ruins. E aí, o que te garante que isso daqui é uma boa aproximação? Sabe um detalhe importantíssimo que assim dá segurança para a gente na hora de usar essa aproximação aqui? É a minha função resto. Porque vocês lembram que a função resto ela tem uma característica. Qual é a característica dela? Quando h e k tendem a 0, 0, ela também vai para 0. Mas o que significa h e k tender a 0? Aqui nessa nossa mudança de variáveis. Ora,
Se H tende a zero e se K tende a zero, é porque X tende a A, Y tende a B. Então, é porque eu estou voltando para o meu ponto inicial, que é o meu ponto AB. Então, essa função aqui, ó, quando eu me aproximo, para essa função resto aqui, quando eu me aproximo novamente do meu ponto AB, ela tende a zero. E mais, esse resto, ele tende a zero mais rápido que a minha função norma. Porque aquele limite lá do resto sobre a norma, ele vai para zero. Então, quando eu me aproximo do meu ponto AB, essa minha aproximação ela vai ficando cada vez melhor. E digo mais para vocês. Aqui, se nós estivéssemos num curso de análise, né, se a gente fosse para matemática pura, daria para mostrar ainda para vocês que essa aproximação aqui é a melhor aproximação linear que nós temos. É a melhor. Então, se você quer pegar uma função aqui de duas variáveis e fazer uma aproximação e a sua exigência é que essa função aqui, que é a função aproximada, seja linear, então a melhor para você pegar é essa daqui, né? Dada dessa forma aqui. Tá? Então, ou seja, em questões lineares, essa é a melhor alternativa que nós temos quando nós queremos aproximar uma função. Só que você vai dizer, professor, mas beleza, mas por que eu vou querer aproximar uma função? Se eu já tenho a função, para que eu vou querer calcular tudo isso daqui? Né? Se eu já tenho a minha função, por que eu não trabalho com a função? Olha, aí você tem dois motivos principais para você querer aproximar uma função. O primeiro motivo é porque talvez a sua função seja difícil de trabalhar com ela. Pensa numa função que é, sei lá, vou colocar aqui, ó. Pensa aqui, f de xy igual a e elevado a xy mais seno de x quadrado menos log natural de y menos 2. Sei lá, essa é a função desse aqui. Imagine que você quer calcular valores para essa função aqui. Só que calcular valores para essa função, por exemplo, digamos que eu te peço assim, calcula para mim o f de 2, 5. Dessa função aí. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que substituir, vai ficar e elevado a 10, e elevado a 10 mais seno 4 menos log natural, aqui 5 menos 2, 3. Aí você vai dizer, tá, deu isso aqui, professor. Aí eu falei, não, mas eu quero valor em números. Quero valor em números. Aí você vai falar, e agora? Não sei mais ou menos quanto é o seno aqui, 4, não sei, e elevado a 10, não sei, log natural, não sei. Aí você vai dizer assim, olha, professor, não sei, assim, termos numéricos. Vou usar calculadora. Eu falo, não, sem calculadora. Aí você vai dizer, tá bom então. Então eu vou lhe dar uma aproximação para isso daqui. Aí se você conseguisse aproximar essa função por meio de uma função linear, digamos que você calculou a função linear e no final deu isso daqui. L de xy igual, sei lá, 3 menos 2x mais 5y. É mais fácil você calcular pontos para essa função ou para aquela ali? Mais fácil para cá, né? É muito mais fácil. Então, por isso que às vezes é importante você querer uma aproximação linear, porque fica muito mais fácil você calcular pontos para a função linear do que para a função original. Por mais que exista um erro ali, né? Mais que exista ali um restozinho, mas ainda assim, dependendo do contexto, é bom você usar uma aproximação linear. Tá, mas esse nem é o principal motivo que a gente está usando aproximação linear. O principal motivo que você vai encontrar na sua vida acadêmica, e esse é mais legal de todos, é quando você tem um problema, você tem uma equação que você quer resolver, mas você não sabe a solução. Você tem um problema que você não sabe a solução. A solução era para ser uma função, mas você não sabe qual é essa função. E agora? Você não sabe qual é a função, mas então você pode querer encontrar uma aproximação da função. Então, ao invés de você trabalhar com a solução exata, você trabalha com a solução aproximada. Aí você vai dizer, professor, mas se eu não sei nem que é exata, como é que eu vou saber que a aproximada é próxima da exata? Como é que eu vou saber? Aí, nesse caso, nós temos ferramentas matemáticas que mostram que certa aproximação ela converge para a solução exata. Ou seja, você pode usar essa aproximação, que ela é uma boa aproximação. Ela tem consistência, ela tem estabilidade, ela tem convergência. Então, muito disso vocês vão aprender em métodos numéricos, por exemplo. Vocês resolvem a equação do calor,
equação da onda, tudo usando soluções aproximadas. Então, as aproximações, já deu para perceber que elas são, sim, de grande importância. E essa aqui é uma forma de você aproximar. E nesse caso aqui, essa aproximação ainda é uma aproximação linear. Tudo bem, gente? Tá, outro detalhe interessante aqui. Bom, bem aqui você tem a nossa função, que é a nossa função linear, que é a minha linearização. Essa estratégia de querer aproximar uma função por uma outra função linear, ela não é uma estratégia nova. Você fez isso em cálculo 1. Você talvez não esteja lembrado, mas você fez em cálculo 1. Que você aproximava uma função pela reta tangente. Lembraram disso? Lá com o professor Emerson, passou para vocês. Vocês com certeza viram esse assunto. Você tinha uma função, sei lá, era uma função assim. Está aqui os eixos. Aí o gráfico dela era assim. Aí você escolhia um ponto, bem aqui, ó. Só que a sua função era uma função assim meio estranha, meio difícil de calcular, e você queria calcular valores próximos desse ponto aqui. Ao invés de você trabalhar com a função, você trabalhava com a reta tangente. Você trabalhava com a reta tangente. Então, ao invés de calcular nessa função, você calculava na reta tangente. E servia, porque era uma boa aproximação também. Então, nesse caso aqui, ao invés de você usar a sua função, você usava uma outra função, que é uma reta. Mas uma reta é uma função linear. Então, isso era uma aproximação linear que você fazia. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos aproximar a minha função por uma função linear. Essa função linear, como eu falei para vocês, é um polinômio de grau 1. Como é o gráfico de um polinômio de grau 1, gente? Por exemplo, o gráfico de f de xy é igual a 2x mais y menos 1. Isso aí é o gráfico de quê? De um paraboloide? Não. De quê? De um plano. De um plano. Então, se no cálculo 2 você está aproximando por uma função linear, significa que você está aproximando a sua função por meio de um plano. Antes era uma reta, agora é um plano. Só que esse plano não é qualquer plano. É isso que eu quero mostrar para vocês, quero chamar a atenção de vocês. Esse plano aqui não é qualquer plano. Para a gente tentar enxergar a importância dele, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou igualar, eu vou fixar o meu y. Por exemplo, vamos pensar aqui, vamos calcular, vamos ver como é que fica essa minha função, se o meu y é igual a b. Gente, quando eu digo que y é igual a b, olha para cá. Quando eu digo que o y é igual a b, é porque o k vale quanto se o y é b? Ó, coloca no lugar do y, coloca o b aqui. Quanto é que vai ser o k? Vai ser 0. Então, quando eu digo que y é b, quer dizer que eu não tenho nenhuma variação em y. A minha variação k, ela é 0. Quando isso acontece, olha só o que vai acontecer com a minha função. Ela vai ficar L, aqui, de x, b, vou colocar assim, igual a f de AB, mais derivada parcial de f em relação a x, AB, vezes x menos a, e bem aqui, quando eu colocar y igual a b, aqui vai dar b menos b, vai dar 0, isso aqui vai zerar. Aí vai ficar isso daqui. Se eu chamar isso aqui de z, e aqui ó, vai ficar z menos essa função igual a isso daqui, ou seja, se eu melhorar e escrever assim, ó, z menos f de AB igual a derivada parcial de f em relação a x aplicada em AB vezes x menos a. Me diga uma coisa, essa expressão aqui vocês já viram aqui no nosso curso de cálculo 2? O que vocês acham, sim ou não? Já vimos, né? Essa expressão aqui é o que, gente? Equação da reta tangente, muito bem. Equação da reta tangente. Então, nós já vimos isso daqui. Então, olha só, se eu estou com esse plano e eu faço y igual a b, eu obtenho uma das equações da reta tangente. Porque aqui eu tenho duas retas tangentes, né? Eu tenho uma para derivada parcial em relação a x e outra para derivada parcial em relação a y. Eu tenho as duas. Então, eu tenho essa daqui e eu também teria a outra, né? Como é que eu teria a outra? Era só eu chamar x
igual a A. Eu obter minha outra reta tangente. Ou seja, nesse plano tangente, já falei, né? Não é para ter falado. Nesse plano que eu estou querendo mostrar para vocês, eu tenho dentro dele as duas retas tangentes. Por isso que nós vamos chamar esse plano de plano tangente. Tá? Então, infelizmente, já soltei o spoiler antes, né? Mas sim, esse daqui é o que nós vamos chamar de plano tangente. Então, por isso que esse tipo de aproximação aqui em cálculo 2, nós também chamamos de aproximação pelo plano tangente. Dependendo do curso de cálculo 2 que você estiver fazendo, eu também teria uma outra forma de provar o plano tangente. Uma forma bem interessante também, né? Uma outra forma de você chegar nessa expressão, sem usar essa questão de diferenciabilidade, seria você usar só a equação da reta tangente. Porque assim, você já sabia fazer a equação da reta tangente. Antes de aprender funções diferenciáveis, você já sabia. Então o que a gente poderia fazer? Pegar as duas retas tangentes e pegar o vetor diretor de cada uma delas. Tudo bem? Se eu pegasse o vetor diretor de cada reta tangente e fizesse o produto vetorial desses vetores, isso ia me dar um terceiro vetor. Esse terceiro vetor seria um vetor normal, a minha superfície. E se você tem um vetor normal e tem um ponto, que no caso é o ponto AB, ABF de AB, você consegue obter a equação do plano. A equação geral do plano a gente obtém assim, né? Por um vetor normal e por um ponto lá do meu plano. Aí a gente chegaria no mesmo resultado. Chegaria nisso daqui. Que é uma demonstração muito bonita também. Se você tiver tempo, se você puder, você pode tentar fazer. Não é difícil, né? Basta você fazer isso que eu falei para você. Pega aqui o vetor tangente de cada reta tangente. Pega os dois vetores tangentes, faz o produto vetorial, acha esse vetor normal e acha a equação geral do plano. Tá? Mas enfim, como a gente já sabe diferenciabilidade, nós já conseguimos chegar na expressão que a gente queria do plano tangente. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem para a gente entender um pouquinho também, geometricamente. Então, ó, aqui no meu gráfico, na minha superfície, essa superfície é um gráfico de uma função. Aí eu escolhi um ponto qualquer para a gente trabalhar, ó, esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto 2, 3. E aí, gente, para esse ponto, você já sabe que eu consigo obter duas retas tangentes. Eu conseguiria obter a minha reta tangente quando eu falo da derivada parcial em relação a y, ou em relação a x, eu obter essa reta tangente aí. E também, usando a derivada parcial em relação a y, eu conseguiria obter essa outra reta tangente. Essa daqui, ó. Bom, se eu tenho duas retas e elas não são paralelas, eu consigo obter a partir delas um plano. Então está aqui, ó. Esse plano que vocês estão vendo, ó, que contém as retas, é o que nós chamamos de plano tangente. Nesse caso aqui é o plano 6x mais 4y menos 23. É esse ponto bem aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então, vamos seguir. Vou mostrar aqui o slide para vocês. Então, agora estamos falando de aproximação linear. Então, primeiro, eu já falei o que é uma linearização. Então, se você tem uma função de classe C1, vai aparecer para vocês daqui a pouquinho, mas estou mostrando aqui ó, a definição. Se você tem uma função de classe C1, então, se é de classe C1, é diferenciável, isso você já sabe. E se é diferenciável, você consegue escrever tranquilamente essa expressão aqui. Quando você escreve essa expressão aqui, você está fazendo uma linearização da sua função f, em torno de um ponto. No caso, esse é o ponto AB. E essa aproximação, ou seja, quando você aproxima a sua função f por meio dessa linearização, essa aproximação é chamada de aproximação linear. Interessante também, como eu já falei para vocês, que essa aproximação também é chamada de aproximação pelo plano tangente, já que dentro desse plano você tem as retas tangentes por causa das derivadas parciais. E aqui uma figura, conforme aquela que eu mostrei anteriormente. Então você tem o gráfico de uma função, que é essa superfície azul. Você tem o plano, que é a superfície aqui laranja. Você tem para um ponto P duas retas tangentes, e essas retas tangentes formam o plano tangente. Tudo bem. Então,
bora exercitar, né? Então, bora resolver esse primeiro exercício dessa linearização aí. Então, olha só, está pedindo, encontre a linearização da função no ponto 2, 3. Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. F de xy é igual a 1 mais x vezes log natural de xy menos 5. Aí o ponto, né? Faltou o ponto que ele quer, é o ponto 2, 3. Olha, gente, vamos resolver. O que ele está pedindo aqui é só para encontrar a linearização. Encontrar a linearização é você encontrar o plano tangente. É isso que ele quer. Qual é a equação ou qual é a função do plano tangente? É essa daqui, ó. Esse é o plano tangente aqui. É esse bem aqui. Então, para você obter o plano tangente, você vai precisar da função. Ele já me deu a função. Você vai precisar das derivadas parciais dela. Eu vou derivar a essa função. Para encontrar isso daqui, depois eu só uso essa expressão. Então, vamos lá. Eu já tenho a minha função. O que eu vou calcular agora são as derivadas parciais dela, para poder usar na expressão. Então, ó, vou derivar essa função em relação a x. Como é que vai ficar em relação a x? Bom, esse 1 aqui vai zerar, que ele é uma constante, zerou. Aí eu vou derivar isso daqui agora. Ó. Só que, gente, aqui você tem duas funções. Você tem a função x e você tem a função log natural de xy menos 5. Então, você tem uma função, você tem outra. Então, na hora que você for derivar isso daqui, você vai usar a regra do produto, derivando em relação a x. Então, vamos lá. Usando a regra do produto, vai ficar a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo. Então, vai dar log natural de x vezes y menos 5, mais o primeiro, sem derivar, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada do log natural? É 1 sobre o argumento dele. Então, vai ficar 1 sobre isso daqui. Então, ó, já vou dividir aqui. Vai ficar xy menos 5. Só que, nota que aqui eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Então, vai ficar 1 sobre isso, vezes a derivada daqui do argumento. Isso em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, aqui vai zerar e aqui vai dar y. Porque esse aqui vai dar 1. Então, vai ficar só y. Então, essa daqui é a minha derivada em relação a x. Agora, eu vou calcular em relação a y. Derivando a minha função em relação a y. Aqui eu vou zerar. Aqui eu já não tenho mais duas funções que dependem de y. Não, só tenho uma função que depende de y. Então, eu vou derivar só essa daqui. Essa daqui eu vou preservar. Então, vai ficar x. A derivada disso daqui é 1 sobre xy menos 5, vezes a derivada daqui em relação a y. Então, aqui vai zerar e aqui vai dar x a derivada. Só que já tinha um x aqui. Então, é x quadrado. Derivamos, gente. Agora, antes de eu jogar na minha expressão do plano tangente, eu vou logo calcular as derivadas e a minha função no ponto que ele me deu. Então, vou fazer aqui os cálculos. Ó. Então, primeiro eu vou calcular a minha função, tá? Essa daqui, no ponto 2, 3. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 mais, no lugar do x eu vou colocar 2, vezes log natural, x vezes y é 2 vezes 3, 2 vezes 3, menos 5. Está aqui. 2 vezes 3 menos 5. Aí eu vou ter que fazer essa conta, né? Isso aqui vai dar 1 mais. Aí aqui, 2 vezes log natural. Aqui, gente, 2 vezes 3 é 6, menos 5 é 1. Então, aqui vai dar log natural de 1. Só que quanto é log natural de 1? É 0. Então, aqui zera todo mundo aqui. E sobra só 1.
Pronto. Agora eu vou usar o mesmo ponto, só que na derivada parcial em relação a x. Aí bora ver quanto é que vai dar. Veja, nessa expressão bem aqui, ó, vai ficar log natural, de novo, né? 2 vezes 3, que eu já sei que é 6, menos 5. Aí mais x vezes y, 2 vezes 3 de novo, vai dar 6. Dividido aqui, 6 menos 5. 6 menos 5. Isso aqui vai dar 0 de novo. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido. E aqui, 6 menos 5 é 1. Então, aqui vai dar 6. Pronto. E agora, eu vou calcular a derivada parcial em relação a y aplicada nesse ponto. Vou olhar para cá. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Vou colocar aqui 2 ao quadrado. Dividido 6 menos 5. 6 menos 5 é 1. Então, isso aqui vai dar 4. Pronto. Agora é só jogar na expressão, não tem mistério. Ó. Então, como é que vai ser a minha linearização? Como é que é a equação aqui do plano tangente? A minha linearização, para esse ponto que ele me deu, vai ser igual a f aplicado no ponto, mais derivada em relação a x aplicada no ponto, vezes x menos o a, só que o a aqui é 2, que é o valor de x, mais derivada em relação a y, aplicada no ponto, vezes y menos 3. Pronto. Aqui. Ok. Só que eu já tenho esses valores. Eu tenho o valor desse daqui e desse daqui. Aí vai ficar L xy igual. Esse valor eu já calculei, deu 1. Vai ficar 1 mais. Esse eu já calculei, deu 6. Então, 6 vezes x menos 1. Mais, isso eu já calculei, deu 4. 1 não, né? 2. 4 vezes y menos 3. E acabou. Claro, se você quiser, pode multiplicar, distribuir e ficar com a expressão final, né? Mas aqui já é a resposta também. Então, essa daqui é a minha linearização para a minha função. Aí eu vou dar só um exemplo para vocês. Como isso poderia ser útil para a gente. Imagine, ó, isso não está na questão. A questão é só isso daqui mesmo. Nós já encerramos a questão. Mas digamos que tivesse um item B essa questão. Aí no item B, ele pedia assim, olha, calcula para mim o valor de f de 2,1, 3,1. Sendo que a função ainda é essa daqui. Bom, agora imagina, você pensa, poxa, mas e agora? Eu consigo calcular por aqui? Consegue, né? Como é que você faria? Você faria 1 mais, no lugar do x, você teria que colocar 2,1 vezes log natural, aqui, 2,1 vezes 3,1 menos 5. Aí isso aqui, sei lá, ia dar log natural de 1, alguma coisa. Aí você ia saber os valores numéricos disso? Não, ia ser mais complicado, você tem que usar uma calculadora, alguma coisa, não ia. Mas, para você não deixar a sua resposta em branco, né, sem usar calculadora, você poderia pelo menos obter uma aproximação para esse valor aqui. Porque 2,1 e 3,1 não é um ponto próximo desse ponto aqui que ele escolheu, 2 e 3? Eu já tenho uma aproximação para esse ponto, é essa daqui. Então eu posso usar essa expressão para encontrar uma aproximação para esse daqui. Aí como é que ficaria? Ou seja, eu estou calculando. Isso aqui já é outra coisa, né? Eu estou calculando uma aproximação. Então vai ser L, aqui 2,1, 3,1. Aí como é que seria? Ia ficar 1 mais 6 vezes. No lugar do x, eu ia colocar 2,1. Vai ficar 2,1 menos 2. Mais 4 vezes. Aí no lugar do y, eu colocaria 3,1. Então, 3,1 menos 3. Só que quanto é 2,1 menos 2, gente? É 0,1. E aqui, 0,1 também. Então, isso aqui seria 1 mais 6 vezes 0,1 mais 4 vezes 0,1. 6 vezes 0,1 é 0,6. E aqui é 0,4. 0,6 mais 0,4 é 1. 1 mais 1 é 2.
Então, olha só que interessante. A gente conseguiu calcular tranquilamente uma aproximação para esse valor aqui, usando a minha função linear. Deu para entender o que foi que a gente fez aqui? Ficou mais fácil, né? Que usar a função original. Então, pronto. Então, a gente já tem até uma aplicação boa aí de aproximação. Bom, agora, antes de eu mostrar aqui para vocês o slide, eu só queria partir para uma outra estratégia, tá? Antes de eu falar aqui do... Olha só, aqui, o que foi que a gente fez? A gente aproximou a própria função. Então, a gente pegou a minha função lá, eu não queria trabalhar com a função em si, eu queria trabalhar com uma aproximação para ela. A gente fez a linearização, tudo bem. Só que dependendo do seu problema, pode ser também mais fácil para a gente, ou melhor, pode ser que a gente queira trabalhar com uma aproximação não para a função, mas para a variação da função. Vou dar um exemplo para você. Imagina só. Imagina que você está calculando, sei lá, a área de um terreno. Área de um terreno. Aí o terreno ele é assim. O terreno, vai colocar logo retangular mesmo. Está aqui o terreno é retangular. Aí, sei lá, ele tem uma base e tem uma altura. Se você está falando de área de terreno, claro que a área do terreno, ela vai ser a base vezes a altura. Aí, por exemplo, se o seu terreno tinha, sei lá, 10 metros por 5, vou colocar 20 por 10. 20 por 10 metros. Claro que isso aqui vai te dar 200 metros quadrados. Agora, digamos que por algum motivo, sei lá, você comprou o terreno do lado, era um terreno pequeno, mas assim você comprou, você conseguiu expandir aqui o seu terreno. Quando você expandiu, ó, você aumentou tanto na base quanto na largura. Aí digamos que, sei lá, na base cresceu aqui, sei lá, 2 metros. Na altura, cresceu aqui 1 metro. Então, agora, a sua nova base é 22 e a sua nova altura é 11. Então, se você quer calcular a sua nova área, você vai ter que calcular 22 vezes 11. Isso aqui vai dar 242 metros quadrados. Até aqui tudo bem. Mas digamos que o que eu quero saber não é quanto é a área final. O que eu quero saber, nesse caso aqui, é quanto eu ganhei de área. É isso que eu quero saber. Então, quando eu comprei os terrenos, quanto eu aumentei da minha área? Então, nesse caso, você não está preocupado com o A aqui final. Você está preocupado com a variação do A. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu quero descobrir é quanto foi o meu ΔA. Mas só que nesse caso é fácil, né? É só eu pegar o meu A final, colocar aqui o A final, menos o A inicial. Sendo que eu já até calculei aqui, ó. Vai ficar 242 menos 200. Isso aqui vai me dar 42 metros quadrados. Então, quanto foi a minha variação na minha área? Foi 42 metros quadrados. Então, nesse caso aqui, foi fácil você calcular a sua variação da função? Foi. Mas nem sempre vai ser fácil você calcular a variação. Ainda mais quando for coisas pequenininhas. Por exemplo, aqui, ó, imagine aqui. Para essa função aqui. Imagina que eu peço para você, olha, eu estava nesse ponto aqui, 2, 3, aí depois eu fui para esse ponto aqui, ó. Eu fui para o ponto. Daqui eu passei para o ponto 2,05 e 2,96. Aí eu te pergunto, quanto foi a variação da minha função? Aí é mais chato de fazer, né? Porque os números são quebrados, aqui você tem a função log. Então, às vezes, para facilitar a nossa vida, eu quero tentar obter uma aproximação, não para a função em si, mas para a variação dela. Tudo bem, gente? Então, a partir de agora, eu vou tentar obter uma aproximação para a variação da minha função. Aí eu vou usar de novo, aqui, a minha diferenciabilidade. Vou usar de novo essa técnica que a gente estava fazendo. Então, ó, qual vai ser a minha estratégia agora?
Vou apagar aqui. Olha, se eu estou preocupado com a minha variação de função, então eu vou pegar esse valor aqui, f de AB, eu quero que apareça no primeiro membro. Ele vai aparecer subtraindo. Então vai ficar f de xy menos f de AB, né? Ele apareceu aqui, igual a derivada parcial de f em relação a x aplicado em AB vezes x menos a, mais derivada parcial de f em relação a y aplicado em AB vezes y menos b, mais esse resto aqui. Esse resto é x menos a, y menos b. Pronto. Ok. Aí, isso daqui é o que eu quero, a minha variação da minha função. Vou chamar isso aqui de ΔF, ou ΔZ, se você quiser também, não tem problema. Então, ó, vou chamar isso daqui de... Vou colocar ΔZ agora. Então, isso aqui seria o meu ΔZ. Ele vai ser igual à minha derivada em relação a x, aplicado no ponto AB. Ora, x menos a é a minha variação em x. Então, eu escrevi aqui ΔX. Tá? Então, isso aqui, até colocar de amarelo, isso aqui é meu ΔX. Aí, mais a minha derivada parcial de f em relação a y, aplicada em AB. E isso daqui vai ser a minha variação ΔY. Aí, mais o meu resto, que agora, ó, x menos a eu estou chamando de ΔX, x menos b eu estou chamando de ΔY. Aí aqui eu vou usar a mesma estratégia. Então perceba, ó, que a minha variação ΔZ, que é o que eu quero achar, é igual a essa expressão aqui mais um resto. Você já sabe que o resto eu vou querer eliminar para fazer a aproximação. Então, é essa expressão aqui que me importa. Ó. Esse que é importante para mim. Então, essa expressão aqui, eu vou dar um nome especial para ela. Essa expressão todinha aqui, eu vou chamar de DZ. E isso aqui vai ser o meu diferencial. Lembrado do diferencial? Cálculo 1, diferencial de uma função. Calcule o diferencial dy. Aí o que era o dy? Isso lá no cálculo 1, né? Lá no cálculo 1, você tinha uma função lá, f de x igual, sei lá, x quadrado. Enfim, tinha uma função f de x. Aí lá o professor pedia para vocês, calcule o diferencial dy. O que era o diferencial dy? Era a derivada da sua função vezes a variação em x. É isso daqui. Aqui poderia ser tanto dx quanto ΔX. Aqui é a mesma coisa. Ó. O diferencial dz, perceba que ele envolve as derivadas parciais vezes a variação em x e em y. Então, isso aqui é o que nós vamos chamar de diferencial. Está aqui, diferencial. E como é que vai ficar a minha igualdade? Bom, vai ficar ΔZ seria igual a dz mais o resto. Só que, de novo, eu vou tirar o resto e aqui eu vou obter uma aproximação. Então, se você quer uma aproximação para a variação da sua função, basta você usar o diferencial, meu dz. Como é que eu calculo o diferencial? Basta usar essa expressão aqui. Ó. Então, de novo, basta você calcular as derivadas parciais, depois aplicar no seu ponto. Aí aqui, gente, o ΔX pode ser tanto ΔX quanto dx, tá? Aqui ΔX pode ser dy também, é a mesma coisa. Agora, detalhe, ΔX é a mesma coisa que dx aqui no cálculo 2? É. A mesma coisa vale para cá. Agora, ΔZ é a mesma coisa que dz? Não, não é. O ΔZ é aquilo que eu fiz lá no quadro, para a área. ΔZ seria isso aqui. Eu pegar a área final menos a área inicial e calculo. Está aqui. Isso é o valor exato da variação. Isso é o ΔZ. E quem é o DZ, que é o diferencial? É uma aproximação para o ΔZ. E como é que eu acho o DZ? Por meio dessa expressão aqui. Tudo bem, gente? Beleza. Então é isso. Então, de certa forma, eu estou usando ali
é como se eu, de novo, estivesse usando o plano tangente, ao invés de usar o gráfico da minha função mesmo. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês a definição. Isso aqui no slide. Então, você tem o diferencial. Então, se você tem uma função de classe C1, a diferencial dz, que também você pode chamar de diferenciação total, é definida desta forma aqui. Foi a mesma forma que eu coloquei no quadro. Só que aqui ele está usando dx, dy. Lá usei Δx, Δy. Não tem problema. Mesma coisa. Geometricamente, é como se você tivesse isso daqui. Preste muita atenção nesse desenho aqui, que ele é importante. Olha só. Nesse desenho, você tem um gráfico azul. Esse gráfico azul é o gráfico da sua função mesmo. Da sua função f de x, y. É o gráfico original. E o gráfico laranja que aparece aqui é o gráfico do plano tangente. Agora, imagine que você partiu desse ponto bem aqui, esse ponto AB. Se você joga o ponto AB na sua função, você vai obter essa altura aqui, esse pontinho aqui em cima. Esse pontinho aqui em cima é o ponto AB, f de AB. Agora, olhando para cá, digamos que a partir desse ponto, eu vou caminhar no meu domínio. Então, eu vou andar em Y, eu vou andar ΔY, e em X eu vou andar ΔX. Então, eu estava aqui, aí eu andei para cá, depois eu andei para cá. Aí eu parei bem aqui. Quando eu parei bem aqui nesse ponto que vocês estão vendo agora, esse ponto, ele tem um valor, ele tem uma altura lá em cima. Ele tem uma altura. Essa altura dele, se eu for considerar o meu gráfico azul, a altura dele é aqui em cima, né? É esse ponto bem aqui. Agora, se eu for considerar o plano tangente, a altura dele já é bem aqui. Tudo bem? Mas nos dois casos, vocês concordam comigo que a minha altura, ela subiu? Porque antes, a altura dele era bem aqui, a altura dele. Agora veio para cá ou veio para cá. Sim ou não? Então, você tem uma diferença de altura. Só que no caso, se eu considero o meu gráfico azul, a minha diferença de altura é o que eu estou chamando de ΔZ. E essa é a diferença real mesmo, porque a minha função é o gráfico azul. Agora, se eu fosse considerar o plano tangente, eu ia ter uma outra diferença, que eu estou chamando de dz. Isso aqui é o nosso diferencial. Então, geometricamente, o diferencial é essa diferença de imagem, quando você considera o plano tangente. E o ΔZ é quando você considera a sua função mesmo original, a diferença de tamanho dela ali, de altura dela. Aí você vai dizer, nossa, professor, então é ruim, né, o diferencial, porque claramente o diferencial aqui é bem diferente do ΔZ. Então, para que eu vou usar o dz, se ele é bem diferente? Não, tudo bem, mas não esqueça que essas aproximações que a gente faz é para pontos próximos de AB. Então, aqui eu já não estou mais tão próximo de AB, nesse ponto aqui. Mas, se eu me aproximar de novo aqui desse ponto AB, conforme eu vou me aproximando dele, a diferença entre o dz e o ΔZ vai ficando cada vez menor. E mais, quanto mais próximo você chega desse ponto AB, essa diferença vai tendendo a zero muito rápido. Tudo bem? Então, para pontos próximos de AB, eu posso sim considerar que o meu dz ele é uma boa aproximação para o meu ΔZ. Agora, bora aplicar, né? A gente só está aqui na teoria dessa parte, bora começar a aplicar. Então, olha só esse exercício aí. Ele me dá uma função, ele pede para eu calcular o diferencial e depois pede para eu comparar esse diferencial com o valor que ele me deu aí de ΔZ. Então, a gente vai fazer já essa daí. Bom, vamos fazer ela aqui. Vamos lá, segundo exercício. Você tem f de xy igual a x² mais 3 vezes x vezes y menos y ao quadrado. Está aqui. Aí, no item A, ele quer o diferencial.
O diferencial, vou colocar aqui. E no item B, eu já vou escrever as informações que ele me dá. Então, ó, ele está falando, x está variando de 2 para 2,05, tá? Então, em x, eu estou variando de 2 para 2,05. Em y, eu estou variando de 3 para 2,96. Aí ele me diz também que o meu ΔZ é igual a 0,6449. Ok, vamos lá. Então, no item A, ele só quer que eu calcule o diferencial. Só isso. Você já sabe como calcular diferencial. O diferencial eu calculo usando essa expressão aqui, ó. Essa aqui. Tá? Então, ó, vou até escrever aqui do lado. Então, o que eu vou ter que fazer lá? Eu vou calcular o meu diferencial dz como sendo a minha derivada parcial de f em relação a x vezes, aí aqui eu posso colocar ou dx ou ΔX, é a mesma coisa. Aí mais derivada parcial em relação a y vezes dy, ou ΔY, a mesma coisa. Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. dz vai ser a derivada parcial de f em relação a x vezes um ΔX ou dx, tanto faz, mais derivada parcial de f em relação a y vezes dy. Aí vamos calcular as derivadas parciais. Derivando isso aqui em relação a x, vai ficar 2x mais 3y menos 0. Então vai ficar assim. Essa é a minha derivada parcial em relação a x, vezes dx. Mais, agora aqui, deriva em relação a y. Aqui vai zerar, então não vou colocar nada. Aqui vai ficar 3x menos 2y. Está aqui. Aí vezes dy. Pronto. Esse é meu diferencial. É isso daqui. Agora, ele vai dar valores para eu calcular isso daí. Então, isso aí é a expressão geral para eu calcular uma variação dessa função. Quais valores ele me dá? Ele me dá isso aqui, ó. No item B, ele fala o seguinte. Ele me diz que x ele variou de 2 para 2,05. E o y foi de 3 para 12,96. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que eu tava no ponto, nesse ponto aqui, ó, 2 e 3, e desse ponto ele foi parar no ponto 2,05 e 2,96. Está aqui. Então, quem é meu ponto AB? É o ponto 2, 3. Então, agora eu vou calcular o diferencial para essa variação aqui. Se eu fosse calcular o ΔZ, que ele já até me disse quem é o ΔZ, que eu ia ter que fazer se eu fosse querer calcular ΔZ? O ΔZ eu ia ter que fazer, eu ia ter que calcular f de, aplicado nesse ponto aqui, 2,05, 2,96, menos o f aplicado naquele ponto inicial, que é o 2, 3. Ou seja, eu ia ter que pegar essa função aqui, ó, no lugar do x, eu ia ter que colocar 2,05, vai ficar 2,05 ao quadrado, aqui 2,05, e no lugar do y eu teria que colocar 2,96. Aqui ia ficar 2,96, aqui ia ficar 2,96 ao quadrado. Aí isso ia te dar um trabalhão, sim ou não? Imagina, 2,96 ao quadrado. Haja conta no papel, né? Ah, você tem calculador, não precisa. Tudo você faz no papel, assim, pronto, fez. Aí calculou. Aí depois, menos é aqui. Aqui seria mais fácil de fazer aquela conta ali. Faz a diferença é o ΔZ. Só que ele já me deu ΔZ. ΔZ é isso daqui, ó. Exatamente. Ah, professor, se ele já me deu ΔZ, por que eu vou calcular o DZ? Gente, é só para comparar. Ele já me deu a resposta, só para a gente comparar se a aproximação que a gente vai obter vai ficar realmente próximo da solução exata. Tudo bem, isso é normal. Em problemas de aproximação, é normal que às vezes o problema vai te dar a solução exata. Olha, essa é a solução exata. Compara com a aproximada, só para você ter essa noção se é uma boa aproximação ou não. Então,
Então, mas pelo menos a solução a gente já tem, ó, a solução exata é isso daqui. Agora, bora ver se vai se aproximar desse valor, quando eu calcular o DZ. Então, vamos lá. Então, tendo esses valores em mente, eu consigo calcular meu DZ. Então, meu DZ vai ser igual. Aí eu vou olhar para cá. Ó. 2 vezes x, quem é meu x? O ponto inicial é 2. Então, 2 vezes 2, mais 3 vezes y, quem é o meu y inicial? É 3. Então, 3 vezes 3. Vezes dx. Quanto é meu dx? Olha, o meu x variou de 2 a 2,05. Então, nesse caso, o meu dx deu quanto, gente? Variando daqui para cá. Deu 0,05, né? Ó, vou até fazer com calma, deixa eu fazer ali no canto do quadro, para a gente não se confundir. Ó, vou fazer aqui no canto do quadro. Quem é meu dx nesse caso? Meu dx é 2,05, que é o ponto final, menos 2. Isso aqui vai dar 0,05. Então, esse é meu dx. Quem é meu dy? É o ponto final, que é 2,96, menos 3. Nesse caso, isso aqui vai dar menos 0,04. Cuidado com o sinal, tá? Tem que considerar o sinal negativo aqui. Pronto. Tá, então, aqui, quem é meu dx? Já calculei, deu 0,05. Então, vou colocar aqui, 0,05. Mais, agora aqui, 3 vezes o x, que é 2, menos 2 vezes o y, que é 3. Aí, vezes o dy, que eu já calculei, e deu menos 0,04. Está aqui. Pronto. E agora? Bom, é só fazer a conta. Né? Então, vamos lá. Aqui, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 também. 6 menos 6, dá 0. Então, pronto. Ó, já ajudou que aqui deu 0. Então, a gente só precisa olhar para cá. Então, o DZ vai ser igual. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 6 é 9. 4 mais 9 é 13. Então, 13 vezes 0,05. Aí aqui, gente, 13 vezes 0,05 multiplica 5 vezes 13, dá 65. Depois coloca as vírgulas, né? Então, DZ foi igual a 0,65. Então, isso aqui é uma aproximação da minha variação. Quanto foi a variação real mesmo? Foi 0,6449. Quanto foi a aproximação dela? 0,65. Vocês acharam que deu uma boa aproximação? Sim ou não? Deu, né? Assim, ó, se fosse ver o erro, quanto foi o erro aqui? Né? Ó, se eu fosse calcular, por exemplo, o erro nessa aproximação, eu ia ter que pegar o DZ e diminuir do ΔZ. Aí diminuir desse ia dar, sei lá, 0,0051. Então foi um erro pequeno, né? Um erro ali na terceira casa decimal. Mas claro, dependendo do que você está fazendo, do que você está trabalhando, digamos que você esteja num laboratório, você quer produzir ali algum antídoto, né, para, sei lá, algum problema lá, aí o erro pode ser fatal, assim, um erro de terceira casa decimal. Aí, então, depende da sua situação, pode ser que essa aproximação não servisse, né? E você precisar de uma aproximação melhor, que tivesse um erro na 8ª casa decimal, na 10ª casa decimal. Já pensou um erro de 0,00000000001? Tá bom, né? Melhor ainda. Melhor do que esse, que depois de 2 zeros já deu 5 aqui. Mas, se você tiver em outra situação, que só está medindo alguma coisa ali, isso é um erro tranquilo, né? 0,0051, imagina. Né? Então é isso. Então aqui, ó, já sabe, prova de vocês, se cair alguma coisa dessas, calcule essas coisas, sabe calcular diferencial, sabe calcular aproximação. Se der algum erro, que seja um erro muito pequeno, né, lá na solução de vocês. Então vamos fazer mais uma questão. Olha, essa daqui é boa também, vai aparecer para vocês. Olha, essa daí é mais realista, né? Então, leiam aí com calma, a gente já vai ler junto.
Olha só, foram feitas medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto. E obtivemos 10 centímetros de raio, 25 centímetros de altura. Só que tem um possível erro. O erro possível nessas medidas é no máximo de 0,1 centímetros. Utilize a diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Olha, essa questão é bonita. Vamos lá, vamos fazer. Eu vou só colocar as informações e a gente já vai explicar, entender melhor essa questão aí. Bom, só colocar aqui as informações. Ele me falou que o raio é 10 centímetros, que foi medido. A altura ficou em 25 centímetros. Só que o erro de cada uma delas é de 0,1 centímetro, né? Então, existe uma diferença aqui que pode acontecer do raio, vou colocar como ΔR, de 0,1 centímetros. Existe uma diferença também da altura de 0,1 centímetros. Pronto, bora agora aqui para o quadro, para a gente entender melhor. Gente, então, digamos que você está no laboratório, sei lá, você é engenheiro, você está precisando de medir alguma coisa lá. Esse objeto, ele tem o formato de um cone. Quando você vai calcular, digamos, o volume do cone, digamos que você precisa calcular isso daí, você vai precisar do raio do cone e da altura dele. Porque o volume do cone é isso, né? A área da base vezes a altura dividido para 3. Aí a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido para 3. Isso é o volume do cone. Só que na hora que você vai medir o raio, imagina que você pegou uma régua, qualquer régua, sei lá, imagina uma régua comum. Tá aqui, ó, você pegou uma régua comum. Aí você mediu lá, tá aqui, ó, sei lá, digamos que você mediu aqui, essa aqui era o raio do cone, aí você pegou e mediu. Aí digamos que aqui deu, sei lá, ó, 17,5. Tá dando 17,5 aqui. Mas, gente, essa régua, ela não tem uma precisão perfeita, né? Então, pode ser que, na verdade, milimetricamente falando, essa base não é 17,5, é 17,52. Ou 17,502. Ou 17,5001. Né? Nem sempre a sua régua ela vai conseguir ali medir perfeitamente aquele objeto. Então, ou seja, sempre que você vai medir alguma coisa, sempre vai ter um errinho que você vai estar cometendo. É claro, dependendo do erro, pode ser que seja importante, né? Considerável. Mas a maioria das vezes, né, você está medindo a sua casa lá. Ah, eu só medi minha parede. Não tem por que você ser tão preciso, né? Então, você quer medir uma parede, só vai medir ali e pronto, acabou. Mas a rigor, quando você mede alguma coisa com régua, com trena. Ah, a pessoa sabe o que eu faço? Eu pego a régua, aí eu não tenho uma régua de 4 metros para o meu quarto, né? Aí eu pego uma régua de 30 centímetros, aí eu coloco assim. Aí eu marco o meu dedo aqui, né? Aí eu jogo aqui. Aí depois eu coloco. Aí isso que aí não vai ter precisão nenhuma mesmo. Então você já sabe que não vai ter precisão. Mas se já não tem, se você tem uma trena aqui, ó, para medir, imagina fazendo esse método, né, de medição. Pois é. Então, moral da história. Toda vez que você mede, vai ter erros. Então, aqui é a mesma coisa. Então, ó, nessa questão, pelo menos ele me diz o seguinte, olha, talvez tenha tido erros, mas esse erro foi de, no máximo, 0,1 centímetros. Ou seja, ele mediu o raio deu 10. Mas existe um possível erro de, no máximo, 0,1. Esse erro máximo pode ser para mais ou para menos. O que significa que, a rigor, o seu raio, na verdade, ele está entre... É como se eu estivesse falando aqui que o nosso raio, na verdade, ele está entre 9,9, se eu fosse seguir a risca, né? E 10,1. Mas o que eu medi mesmo foi 10. Tudo bem, gente? A mesma coisa vale para a altura. A altura, se o erro dela máxima é 0,1, é porque ela está entre 24,9 e 25,1. É isso. Beleza. Só que esses erros, conforme você vai calculando as coisas, eles vão se multiplicando, né?
Então, se já tinha erro no raio, já tinha erro na altura, quando eu vou calcular o volume, vai ter um erro multiplicado por esses erros. Aí ele quer saber qual foi esse erro cometido no volume. Como é que eu faria se eu não usasse diferencial? Eu teria que calcular o ΔV, sendo que V, você já sabe que é π, ou seja, o volume do cone é πr² vezes a altura dividido para 3. Isso é o V. Aí o que ele quer que eu calcule aqui é o ΔV. Quer que eu calcule aqui, ó, o ΔV. Ou seja, essa diferença aí por causa desse erro. Bom, se eu não soubesse diferencial, o que eu ia ter que fazer, gente? Eu ia ter que calcular o volume. Aí aqui, ó, por exemplo, você tem aqui o volume. O volume depende do raio e depende da altura, né? Aí que é essa expressão aqui. Aqui o que eu ia ter que fazer para calcular ΔV? Eu ia ter que jogar aqui, calcular o volume para 10,1 de raio e para a altura 25,1. Que esse é o erro máximo, né? O erro máximo é de 0,1. Pode ser para mais ou para menos. Aqui eu quis usar o mais, mas eu poderia usar para menos também. Aí eu ia ter que calcular esse volume aqui. Então eu ia fazer π vezes 10,1 ao quadrado vezes 25,1 dividido para 3. Isso ia te dar um valor, sei lá, dá 521. Aí depois eu ia ter que pegar a mesma expressão e calcular o volume para o que ele mediu, para o que foi medido, que foi 10 no raio, 25 no volume. Faria essa conta, sei lá, deu 520, e aqui deu 521. Então qual foi o erro no meu volume? Foi de 1 centímetro cúbico. Tudo bem? Então assim que seria. Só que eu não quero ter esse trabalho. Já pensou? 10,1 ao quadrado? Não quero isso. Então eu vou calcular, ao invés de eu calcular o erro máximo exato, eu vou calcular uma aproximação para ele. Então eu vou usar o diferencial para isso. Então, ó, vamos pagar aqui. Não vou precisar disso daqui também. Então, ó, eu já tenho o meu volume. Agora eu vou calcular o diferencial dele. Vou calcular o dV. Como é que é a expressão para dV? Vai ser a derivada do volume em relação ao raio vezes o ΔR. Ou dr, tanto faz. Mais a derivada do volume em relação à altura vezes ΔH. Isso é meu diferencial. Aí eu vou primeiro derivar. Eu vou derivar aqui e vou derivar aqui. Então, o meu diferencial vai ser... vou continuar aqui, do lado. Isso aqui vai ser derivada de V em relação a R. Eu vou olhar para cá. Ó. Isso aqui é constante, constante, constante. Vou derivar só isso daqui. Derivada de R ao quadrado é 2R. Então, vai ficar 2π RH dividido para 3. Isso é a derivada. Vezes ΔR. Aí, mais derivada de V em relação a H. Então, vou derivar só o H, que é 1, vai sobrar o resto. Ficar π R ao quadrado dividido para 3. Vezes ΔH. Está aqui. Pronto. E agora? Agora eu vou jogar os valores. Eu sei quem é o R e quem é o H? Sei, está aqui, ó, 10 e 25. Eu sei quem é ΔR e ΔH? Sei, 0,1. Agora eu vou jogar esses valores aqui na minha expressão. Então vai ficar dV igual 2π vezes o raio é 10, então vai ficar 10, vezes a altura, que é 25, sobre 3, vezes ΔR, que é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, já vou usar aqui 1 sobre 10. Aí, mais π R ao quadrado. O R é 10, então vai ficar 10 vezes 10. 10 vezes 10, dividido para 3, vezes ΔH, que é 0,1, que é 1 sobre 10. Está aqui. Posso simplificar esse com esse, posso simplificar esse daqui com esse daqui também. Agora vamos explicar o resto, né? Então, aqui ficou 1 vezes 25, dá 25. 25 vezes 2, 50. 50π. Vai ficar 50π sobre 3. Mais, agora aqui,
1 vezes 10 é 10, 10 vezes π é 10π, então vai ficar 10π sobre 3. O denominador é o mesmo, então posso considerar o denominador e somar. Ficar 50π mais 10π, 60π. Então, dv igual 60π sobre 3. Aqui dá para simplificar. Então, aqui é 20π. Então, acabei. Isso aqui é volume, né? Então, 20π centímetros cúbicos. Então, ó, o erro máximo, ou seja, uma aproximação para o erro máximo, é de 20π centímetros cúbicos. Você pode pensar, nossa, mas é muito, né? 20 vezes π, isso aí dá o quê? Mais de 60 centímetros cúbicos? Pode parecer muito, né? Mas se você for calcular o volume, você vai falar em termos do volume, sei lá, enquanto que aqui é 20π o possível erro, agora joga aqui o valor mesmo. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 25 vai dar 2.500π sobre 3. 2.500π sobre 3 é bem maior do que 20π. Então, em termos assim do valor do volume, né, é um erro até relativamente pequeno. Nesse caso aqui do volume do cone. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Pode cair isso aqui na prova? Pode, né? Pode ser que pode. Mas só que não esquece. Não vai estudar só isso daqui. Você vai estudar só isso daqui, só o assunto de hoje? Não. Você vai estudar o assunto de hoje e de segunda e só? Não. Você vai estudar o quê? Também de quarta-feira passada. Pois é, eu avisei. Eu já estou avisando pela segunda vez. Então, espero que eu não esteja avisando em vão. Ok, gente. Agora, a gente termina essa parte de aproximação linear. Tá? Terminamos. Agora vamos para o assunto de hoje, que é derivada direcional. Então, vou anotar aqui. Vou fazer alguns comentários para vocês e a gente vai definir o que é essa derivada direcional. Então, derivada direcional. Olha, antes de eu falar de derivada direcional, pense o seguinte, aqui em cálculo 2, quando você ouve o termo derivada, o que vem à sua mente, assim, logo de cara? As derivadas parciais. Né? Então, em cálculo 2, se eu te falar de derivada, você vai lembrar das derivadas parciais. No caso de uma função que tem duas variáveis, você vai ter duas derivadas parciais. Derivada em relação a x, derivada em relação a y. Você também já sabe o que é o significado dessas derivadas parciais. Por exemplo, derivar em relação a x significa você obter uma taxa de variação na direção do eixo x. Imagina que o eixo x está para cá. Então, você está calculando a taxa de variação instantânea nesta direção em sentido aqui, ó. Direção para onde o eixo x aponta. Tá bom? Ao mesmo tempo, calcular a derivada parcial em relação a y seria calcular a taxa de variação, se a sua função está crescendo, está diminuindo, está se mantendo constante, na direção em sentido aqui do eixo y. Então, você tem essa taxa de variação apontando para cá e a outra apontando para cá. Agora eu te pergunto, será que existem só essas duas possibilidades? O que vocês acham? Assim, quando estou falando de direção. Se eu quero aqui uma direção para calcular minha taxa de variação, será que só tem essas duas? Assim, falando de eixo, eu só tenho dois mesmo, no plano cartesiano, eixo x e eixo y. Mas falando de direção, eu só tenho essas duas direções, sei lá, direção horizontal e direção vertical, só isso? O que vocês acham? Não, né? Não tem só essas direções. Então, pensa no plano cartesiano. Você está aqui no plano cartesiano. Isso, eu estou falando no domínio da minha função, né? O domínio dela está no R2. Então, por isso que eu desenhei aqui o plano cartesiano. X, Y. Então, ó, no domínio da sua função, quando você calcula a derivada em relação a x, você está calculando a derivada nesta direção aqui, ó, na direção do x, uma direção horizontal. Quando você calcula em relação a y, você está calculando aqui nessa direção, que no nosso caso agora é vertical. Mas você pode dizer assim, professor, enjoei já a derivada parcial, assim, x e y, eu queria uma nova direção na minha vida. Posso derivar em outra direção? Pode, você pode.
Qual direção você quer? Ah, professor, qualquer uma, só não quero essas duas mais na minha vida, eu quero outra direção. Ah, tudo bem, pode escolher a direção. Como é que você quer a direção? Não quer mais horizontal nem vertical? Não. Tá, então você quer alguma coisa inclinada? Tá, então inclina aqui qualquer reto. Tá aqui, ó. Pronto. Tá bom essa direção? Tá. É uma nova direção na sua vida? É. Então, a partir de agora, eu quero arranjar um jeito de calcular derivadas, taxas de variação, na direção que eu quiser. E aí, ó, a direção que eu escolhi agora foi essa direção aqui. Tudo bem? Para facilitar a nossa vida, porque assim eu não vou ficar... na hora que eu te perguntar qual direção você quer, aí você vai querer ter sempre que desenhar para mim a direção? Ah, professor, peraí que eu vou pegar um caderno, uma caneta e vou desenhar para o senhor aqui. Não. Então, me diz qual é a direção. Então, qual é a melhor forma de dizer a direção de uma reta, por exemplo? Nas aulas iniciais, toda vez que a gente queria falar da direção de uma reta, a gente usava um vetor, que era o vetor diretor. Então, ao invés de eu falar assim, quando eu estou falando de direção, ao invés de eu falar em linguagem de reta, bora falar em linguagem de vetor. Então, ao invés de você dizer assim, eu quero derivar nessa direção. Não, bora falar diferente. Bora falar assim, eu quero derivar a minha função na mesma direção em sentido de um vetor U, que eu vou chamar de vetor U ou vetor V, tanto faz. Tá aqui, ó. Então eu vou derivar na mesma direção e sentido do meu vetor V. Esse vetor V, para ficar mais fácil, ainda para não ter que desenhar ele tem coordenadas, justamente para não ter que ficar desenhando. Vamos dizer que as coordenadas dele são as coordenadas A, são as coordenadas A e B. Pronto, agora ficou bem simples, porque assim, quando eu te perguntar qual direção você quer, você não vai precisar desenhar, você vai falar assim, professor, eu quero calcular a taxa de variação na direção do vetor 2, 1. Por exemplo, eu já vou entender qual é a direção. Eu vou imaginar o vetor ali, 2 saindo da origem, indo para o ponto 2, 1, e eu já sei qual direção você está se referindo. Tá, só que assim, perceba que o vetor em si, ele não é assim, digamos, indispensável. Porque, por exemplo, assim, se eu estou falando dessa reta aqui, dessa direção, eu tinha um único vetor para representar a direção. O que vocês acham? Se eu tenho uma reta e eu quero desenhar um vetor que tem a mesma direção da reta, eu tenho só uma possibilidade? O que vocês acham? Por exemplo, se eu pegasse, ao invés desse vetor aqui, se eu pegasse um vetor que fosse o dobro dele, daqui para cá, ainda ia satisfazer o que eu quero? Ia, né? Se eu pegasse um vetor que fosse metade dele, serviria para mim também? Serviria. Então, ó, perceba que você tem uma infinidade de vetores para escolher na hora de pegar um representante. Que representante você escolheria? Se você tivesse uma infinidade de vetores, assim, a única exigência é que eles tivessem a mesma direção, se eles tivessem essa mesma inclinação aqui. É a única exigência. E o sentido fosse daqui de baixo para cima, só isso. De resto, você pode escolher o vetor que você quiser. Qual você escolheria? Qual? Muito bem, é isso mesmo. Você, assim, se a gente fosse usar nossa esperteza aqui no cálculo 2, a gente ia escolher o quê? O vetor unitário. Porque lembra, o vetor unitário é um vetor, assim, sempre que você vai pegar o representante, você escolhe ele. Por quê? Porque a norma dele é igual a quanto? É igual a 1. Mas a priori isso aqui não significa nada, mas pode ser que signifique no futuro. Então, para garantir, já que eu posso escolher, eu vou escolher o vetor unitário. Tá? Então, esse vetor aqui que eu estou escolhendo, eu vou considerar que a norma dele é igual a 1. Ou seja, ele é um vetor unitário. Então, a partir de agora, toda vez que eu quiser calcular a derivada em uma direção, eu vou calcular a derivada na direção de um vetor unitário. Tudo bem, gente? Então, eu vou definir a partir daí. Então, esse vetor unitário, ele tem coordenadas A e B. E eu quero derivar na direção dele. Então, vou escrever assim, ó. Aliás, eu vou usar a letra U, só porque U é que está no slide, tá bom? Só para ficar igual. Mas tanto faz, VU. Tá, então, ó, se eu quiser calcular a minha derivada da minha função na direção do vetor U, então olha só, a minha função f,
ela ainda é uma função que depende de x e y. Então, quando eu escrevo assim, o que eu estou dizendo? Que eu estou calculando a derivada de f na direção e sentido do vetor 1. É isso que eu estou falando. Então, isso aqui como é que ficaria? Isso aqui, ó, seria o limite quando t tende a 0 de f. Note que esse nosso vetor u, ele tem coordenadas em x e y. Então, vou ter que considerar as duas coordenadas. Então, tanto em x quanto em y, você vai ter um acréscimo. Aí vai ficar assim. F de x mais a vezes t, y mais b vezes t. Tá? É assim que eu considero. Ó. Tem aqui o a, tem aqui o b. Aí os dois estão multiplicados com t, que é esse meu parâmetro aqui que está indo para 0. Menos f de AB dividido para t. Então, essa daqui vai ser a nossa definição de derivada direcional. Então, derivada direcional, assim como derivadas parciais, é um limite. No caso, esse limite aqui. Olha, se eu quisesse pegar um vetor que tem a direção do eixo x e é unitário, que vetor seria esse? Se eu quisesse um vetor que tivesse a direção do eixo x, só que ele é unitário, que vetor é esse? I. Tudo bem, é o vetor I. Né? Tá certo, da base canônica, eles são todos unitários. Agora, se eu fosse calcular, olha só, del F, del I, ou seja, na direção do vetor I, sendo que o meu I, quem é o meu vetor I? É o vetor 1 em x, 0 em y. Aí, se eu fosse aplicar para ele essa definição, olha como ia ficar, gente. Ia ficar limite, quando t tende a 0, de f de x mais a, só quem é o a é 1, então vai ficar só x mais t, y mais b vezes t, mas o b é 0, então aqui vai ficar só y, menos f de xy sobre t. Gente, mas o que é isso aqui? É a derivada parcial em relação a x. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que dentro dessa definição aqui, ela contém as derivadas parciais. Então, derivadas parciais são casos particulares de derivadas direcionais. O que faz sentido, né? Porque derivada parcial também é uma derivada direcional. Então, toda derivada parcial é direcional, mas nem toda derivada direcional é parcial. Ok, todo mundo entendeu a definição? Tudo certinho? Então, bora aqui para o nosso slide. Vou colocar aqui. Ó, então vai aparecer para vocês o slide. Ó, essa é a definição que a gente já usou de derivada direcional. A gente vai fazer uma conta aqui. Ah, tá, mas antes, né? O que ele diz aí? Ó, derivada direcional seria o quê? A taxa de variação instantânea da sua função, só que agora na direção em sentido do vetor u. Então, agora você escolhe a direção para onde você vai calcular essa taxa de variação. Geometricamente, seria isso daqui. Ó. Então, é como se você pegasse esse plano. Ó, se você tem aqui um vetor diretor, lembra que você tem uma reta, né? Essa reta, se você pegasse a equação da reta, ela formaria um plano no R3. E aí esse plano cortaria o seu gráfico, formaria aqui um traço de uma função lá parecida com uma função do cálculo 1, e você conseguiria obter retas tangentes para cada ponto. Então, a derivada direcional é a equação, é o coeficiente angular dessas retas tangentes que aparecem aqui. Então, gente, ó, vocês podem cortar agora o seu gráfico aí em qualquer plano, né? Claro, um plano vertical, não só na direção de x, na direção de y, mas em qualquer direção. Bora calcular, bora resolver isso daqui. Ó. Calcule essa derivada direcional dessa função na direção de um vetor unitário aí, AB. Então, vamos resolver. Então, nós temos aí essa função f de xy igual a x² menos y. E o nosso
vetor U é um vetor aqui AB. Então, vamos calcular. Ele quer a derivada direcional de f na direção do meu vetor U. Eu já sei que isso aqui vai ser um limite, quando t tende a zero, de... Aí aqui, ó, vamos lá. Isso aqui vai ser f de x mais a vezes t, y mais b vezes t, menos f aplicado em AB, dividido por t. Tá, só que a minha função é essa aqui que eu estou considerando. Então, aqui, nesse primeiro caso, onde tiver x, eu vou colocar x mais a vezes t. Vai ficar x mais a vezes t ao quadrado. Então, aqui é limite de x mais a vezes t ao quadrado, menos y, só que o y é isso daqui, ó, é y mais b vezes t, aí menos essa função de novo, tá? Essa função aqui é aplicada em AB. Então, você vai ficar com a ao quadrado, aliás, não é isso mesmo. Tá, você vai ficar aqui com a ao quadrado, e aqui no lugar do y você vai ficar com mais b. Tá, gente? Por que aconteceu isso daqui, né? Porque justamente eu só mudei o sinal, ó. Menos f de AB, aqui, ao invés de ficar x quadrado, vai ficar menos x quadrado, aqui menos, ao invés do menos vai ficar mais. Cadê esse sinal aqui? Divide todo mundo pelo t. Isso aqui vai ficar t de zero. Aliás, não, acho que eu errei aqui a definição, né? Porque aqui não era AB, aqui era para ser o xy, não estou considerando... Deixa eu voltar aqui para cá, rapidinho, eu cometi um pequeno erro aqui. B aqui, gente. Eu coloquei f de AB, só que eu não estou considerando um ponto AB. Esse AB são as coordenadas do meu vetor U. Então, aqui é para ser xy mesmo, tá? xy. Pronto. Agora está certo. Tá? Porque o AB são as coordenadas do vetor U. Aqui eu estou calculando para o ponto xy mesmo, qualquer. Então, aqui vai ficar xy. Aqui é a mesma coisa, xy. Então, aqui vai ficar menos x quadrado. E aqui vai ficar mais y. Pronto, agora está certo. Vamos lá. Aí aqui, vou desenvolver esse quadrado. Fica quadrado primeiro, mais isso aqui lá que vocês já sabem. Então, isso aqui vai ser igual limite, quando t tende a zero. O quadrado primeiro é x quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aí aqui, menos y, menos b vezes t, menos x quadrado, mais y. Tudo isso dividido por t. O que dá para fazer aqui? Cortar x quadrado com menos x quadrado. Menos y com mais y. E aqui, ó, quem restou, todo mundo tem t no meio. Ó, t e aqui t. Então, vou colocar esse t em evidência. Vai ficar limite, quando t tende a zero, t em evidência, vai ficar 2ax mais a ao quadrado t menos b, dividido para t. Aqui você pode simplificar, esse com esse. Quando eu passo o limite, esse aqui vai para zero, porque tem um t bem aqui. E aí quem sobrou? Sobrou só 2 vezes a vezes x menos b. Acabou. Então, olha só que legal. A gente voltou a calcular a derivada usando os limites, que é uma coisa que a gente estava com saudade já, né? Então, agora aqui matamos a saudade, ficamos assim. Infelizmente, eu vou ter que ensinar para vocês a calcular de outra forma, sem ser por limite. Infelizmente. Então, tem um teorema aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que vai deixar as coisas mais sem graça. Mas é minha obrigação mostrar, então está aqui, ó. Então, professor, eu vou calcular só usando o limite? Não. Vai aparecer para vocês no slide um teorema que vai ficar muito mais fácil, ó. Se você tem uma função e essa função ela é diferenciável, olha só, se a sua função é diferenciável, então a sua função ela admite derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário. Então, primeira coisa, lembra daquilo que a gente viu na aula passada? Se é diferenciável, então é derivável, isso vale também para a derivada direcional. Então, se uma função é diferenciável, então ela vai ter sempre a derivada direcional dela, vai existir. O que significa que se você tem uma função cuja derivada direcional não existe em uma direção
ali específica, então porque ela não é diferenciável. Tudo bem? Só que outra coisa importante aqui, ó, é que além disso, se a sua função é diferenciável, você consegue calcular a derivada direcional dela usando o gradiente da função, produto escalar com o vetor u. Aí que vai ficar sem graça, ó. Então, só para vocês entenderem essa expressão aí. Outra forma de você calcular uma derivada parcial é você mexer com o gradiente dela. Então, bora voltar para cá. Por exemplo, para essa função aqui, se eu fosse calcular o gradiente dela, ficaria assim, ó, gradiente de f seria derivada parcial em x, que é 2x, derivada parcial em y é menos 1. Aí, quem seria a derivada direcional dela? A derivada direcional dela na direção u seria o vetor gradiente, que é 2x e menos 1, produto escalar com o vetor u, que é o vetor AB. Aí como é que ficaria? 2x vezes A, que é 2AX, menos 1 vezes B, menos B. Ou seja, acabou. Muito sem graça. Então, ó, não use isso daqui, não use. Na prova, use isso daqui, tá? Mas se quiser usar aqui, pode usar também, mas é mais sem graça. Mas se quiser se divertir, use o limite. Então, estamos aqui conversando sobre isso. Então, ó, aqui tem mais 2 exercícios. Eu nem vou fazer o segundo, vou deixar para casa, porque agora ficou muito sem graça. Agora que a gente já sabe desse teorema, então você mesmo pode fazer. Calcula o gradiente, depois faz o produto escalar. Vou fazer o terceiro, pelo menos o terceiro tem uma coisinha a mais aí, né? Então, olha só, calcula a derivada direcional dessa função g. Deixa eu escrever ela aqui. Bom, a nossa função g é a função 3y² menos a raiz de 3x² mais 4y. Aí ele diz aí que é um vetor na direção do vetor que forma um ângulo de π sobre 6 com eixo positivo x. Tá, então bora para cá para o quadro. Ele não me diz quem são as coordenadas do meu vetor, tá, gente? Ele não me diz. O que ele me diz é o seguinte. Eu tenho aqui o eixo x, tenho aqui o eixo y. Ele só me diz que esse vetor, vou chamar aqui de vetor u, ele forma um ângulo aqui, ó, com eixo x de π sobre 6 radianos. E agora? Só que eu quero descobrir quem são as coordenadas de u. Então, ó, digamos que aqui a coordenada dele em x é A. A coordenada dele em y é B. Então, eu quero descobrir quem é A e quem é B. Mas, para isso, eu posso usar, acho que a forma mais rápida e básica é usar o triângulo retângulo. Porque se eu usar o triângulo retângulo, vai ficar assim, ó. Aqui, quem é essa altura? Vale B. A minha base é o A. Aí, bem aqui, eu tenho um ângulo de π sobre 6. E quem é a minha hipotenusa? É a norma de U. Só que quanto é a norma de U? É 1, que é unitário. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Ó, agora ficou fácil de eu achar quem é o A e quem é o B. Aí eu poderia fazer aqui, ó, cosseno de π sobre 6 é igual a categoria adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que é 1. Fazendo essa conta, que é o cosseno de π sobre 6? Essa aqui é 30 graus, então é raiz de 3 sobre 2. Então, A é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí, da mesma forma, se eu pegasse o seno de π sobre 6 é igual ao cateto oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é 1. Seno de π sobre 6 é meio, então meu B é 1 sobre 2. Então, esse meu vetor aqui, na verdade, é o vetor raiz de 3 sobre 2 e meio. Agora ficou fácil, né? Então, eu quero calcular a derivada direcional de g na direção do vetor u. Isso aqui vai ser o gradiente de g, produto escalar com o meu vetor u. Quem é meu gradiente de g? É a derivada aqui em relação a x.
Aqui vai zerar, e aqui vai dar menos raiz de 3, 2x. Qual é a derivada disso aqui em relação a y? Aqui vai dar 6y, aqui vai zerar, e aqui vai dar 4. Pronto. Produto escalar com o meu vetor u. Quem é o meu vetor u? É o vetor raiz de 3 sobre 2 e meio. Aí eu faço essa conta, gente. Esse vezes esse. Então, isso aqui vai ser igual. Olha, quando eu multiplicar isso daqui por isso daqui, esse 2 vai cortar com esse 2. Raiz de 3 com raiz de 3 vai dar 3. Então, vai ficar menos 3x. E quando eu multiplicar esse vezes esse, isso aqui é meio. Então, vai ficar metade de 6, metade de 4. Então, mais 3y mais 2. Pronto. Então, essa daqui, minha derivada direcional. Note que a derivada direcional também é uma função que depende de x e y, assim como as derivadas parciais. Alguma dúvida? Tudo certinho? Bom, a gente tem 1 minuto. 1 minuto. Eu queria comentar só uma coisa com vocês, só para encerrá-la de vez, nesse 1 minuto. Olha só. Você já aprendeu que a derivada direcional, você consegue calcular ela por meio dessa expressão aqui, né? Que é essa expressão aqui, ó, derivada de f em relação a u é o gradiente da minha função vezes produto escalar, né, com o vetor u. Olha só. Só que produto escalar entre dois vetores, você já sabe que é produto das normas, ou seja, produto escalar do meu vetor gradiente vezes a norma dele, vezes a norma de u, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que quanto é a norma de u, gente? U é unitário, né? Então, a norma de u é 1. Ou seja, se você quer calcular a derivada direcional de uma função, você pode calcular pela norma do vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo entre o vetor gradiente e o vetor aqui que você está considerando a direção. Isso daqui, ele vai ter um valor máximo. Quando é que isso aqui vai ter um valor máximo? Quando o cosseno for máximo. Qual é o valor máximo para cosseno? É 1. Então, isso aqui vai ser menor ou igual que o gradiente, que é quando o cosseno é 1, a norma do gradiente. Só que quando é que isso vai acontecer? O ângulo aqui tem que ser quanto para isso aqui acontecer? Para o cosseno ser 1, o ângulo tem que ser 0. Então, aqui, ó, θ igual a 0. Ou seja, quando θ igual a 0, a minha derivada direcional, ela assume o valor máximo dela. Mas, olha, o que significa o θ igual a 0? Significa que a direção que eu escolhi é a mesma direção do vetor gradiente. Por isso que o ângulo está dando 0. Então, o vetor gradiente, na verdade, ele aponta para a direção em sentido onde a sua função ela cresce mais rápido. É onde a taxa de variação ela é máxima. Então, guarde isso na memória. Na próxima aula, a gente vai voltar para isso daqui, a gente vai relembrar isso daqui para continuar o assunto. Não, gente, obrigado pela presença de vocês. Boa prova para vocês sexta-feira. A gente se vê na segunda. Até mais.